vários colegas aqui do setor, estou com um colega aqui de faculdade, que muito me honra, Carlos Henrique Beirandor, meu colega de faculdade da PUC. E foi interessante de manhã, porque a gente atingiu certos debates bastante quentes sobre estatização, privatização, e eu até estava com um pouco de medo do que eu ia falar aqui, mas eu vejo que eu fui até suave no que eu vou dizer, porque, ao contrário de alguns discursos aqui, eu estou muito desanimado com as questões que nós vamos ter que enfrentar. Até porque o que eu vou apresentar me parece que é também uma espécie de retrato da própria sociedade brasileira. Porque os números são eloquentes. É difícil você contestar o que um número diz, a não ser com outro número. Então, se alguém tiver alguma discordância sobre os gráficos que eu vou apresentar, por favor, procurem nas fontes e mostrem dados alternativos, porque o que eu vou mostrar aqui é muito ruim. Então, a primeira questão aqui que eu... Pronto. Perante esse quadro brasileiro aqui, dessa montanha de problemas que nós temos, qualquer pessoa que estivesse aqui falando sobre qualquer um desses assuntos ia apresentar um quadro muito ruim. Segurança, moradia, saúde, educação. Portanto, hoje, o setor elétrico passou a ser um detalhe. Reparem que o setor elétrico ele some da imprensa, a não ser quando há um aumento de tarifa, mesmo que esse aumento de tarifa seja grande, ou então quando há uma ameaça de racionamento. Né? Na realidade, nós ficamos fora da pauta da indústria. O que eu gostaria de colocar aqui, essa que eu estava preocupado, será que nós não estamos, não é questão de Estado ou privado, será que nós não estamos continuamente desmontando o coletivo e substituindo pelo individualismo? Eu estou trazendo três exemplos aqui, que o quarto exemplo é o setor elétrico. Não quero abrir um debate sobre a questão da Previdência, mas a Previdência é, ao mesmo tempo, uma solidariedade entre gerações e é também um seguro. No Brasil, me parece que, apesar de ser necessário uma reforma na Previdência, essa questão da solidariedade entre gerações ela está sendo piorada de propósito. Por exemplo, vou citar o caso da individualização feita em 2012 com o FUNPRESP dentro da aposentadoria dos funcionários públicos. Ou seja, um funcionário público que chega hoje, ele não colabora com o salário dele inteiro para o funcionário que vai sair. Já está sendo colocado o individualismo dentro da previdência dos seus funcionários públicos. Saúde pública está em declínio e você encontra, ironicamente, os planos de saúde evitando seguros individuais. Eles preferem seguros coletivos, porque eles sabem que ninguém fica doente ao mesmo tempo. A nossa resistência secular, agora apareceu essa questão das famílias que controlam os ônibus, mas não é questão nem de corrupção, aqui é a questão secular de nós não reconhecermos o transporte público como monopólio natural. Ou seja, a compatibilização de metrô com ônibus, de linhas de ônibus. Você tira uma fotografia de qualquer via do Rio de Janeiro ou de São Paulo, você vê uma quantidade de ônibus, de tetos de ônibus enorme, andando no mesmo sentido. E o setor elétrico, que está dentro desse contexto aqui, o setor elétrico está repleto desses exemplos de desmontes desse coletivo. Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Atualmente, nós já estamos nos jornais com mais uma reforma por medida provisória, sem diagnóstico. Eu acho que um diagnóstico mínimo é o que eu vou tentar apresentar para vocês aqui. Desculpem aqui uma certa irreverência. Isso aqui é bem o espírito do que eu estou achando. Acho que a gente não está querendo nem ver, nem ouvir, nem falar. O título alternativo da minha presença é a delação não premiada dos dados do setor elétrico. Ou seja, é uma delação com provas, mas ela não recebe nenhum prêmio, porque ninguém ouve. Então, a primeira são as tarifas. Então, a primeira coisa que a gente tem que mostrar
é que esses dados de tarifa de 95 até 2002, reparem, a ANEEL foi criada em 96. Você não encontra esses dados. Você só encontra dados de 2003 em diante. Como se houvesse uma ANEEL que foi criada em 2003. Por que eu botei isso aqui? Primeiro porque eu coleto esses dados historicamente. Eu tenho esses dados já comigo. E, ultimamente, eu não sei quem foi que me pediu para que desse essas tarifas. E aí descobriu que existe um estudo dentro do Congresso que usou os mesmos números que eu. Ou seja, essa curva aqui não é disponível na ANEEL. Isso aqui é a tarifa residencial média. Reparem, tarifa média. Portanto, aqui tem baixa renda. Portanto, essa subida em relação à inflação não é tão forte, porque ao longo desse tempo você aumentou o número de baixa renda. Nós temos uma subida de 50% acima da inflação. Nesses 3 governos aqui. Reparem aquela barriga ali no governo Lula. Vou mostrar por que aconteceu aquela barriga no governo Lula. Agora, evidentemente que eletricidade não está só no meu mostrador, ele está nos produtos que eu compro. E essa aqui é o aumento da tarifa industrial das distribuidoras. Aqui não está o Mercado Livre. Aqui não está a grande indústria que exporta. Aqui não estão os grandes grupos industriais. Aqui está a pequena indústria que paga 108% acima do que pagava em 95. Ou seja, uma pequena indústria paga hoje o dobro do que pagava em 95. Isso é dado, isso aí não é discutível. Se a gente fazer comparações internacionais, isso aqui está ali as fontes, por favor, chequem. Aqui, hoje, a tarifa brasileira é a 5ª tarifa do mundo, ela é o dobro das tarifas do Canadá e da Noruega, como aqui, quem é do setor elétrico sabe que a Canadá e a Noruega são os países que têm a maior semelhança física com o Brasil, hidroelétricas. O Canadá ainda mais ainda, porque além de ser hidroelétrico, tem grandes reservatórios. A única coisa que eu podia imaginar é um país de cabeça para baixo, ou seja, um país altamente hidroelétrico com uma tarifa que é a 5ª do mundo. Comparar tarifas de cidades brasileiras com tarifas do continente norte-americano, a coisa é dramática. O Rio só não tem tarifa mais cara do que São Francisco e Nova York. E comparado com as cidades canadenses, o sistema é extremamente semelhante com o brasileiro, é 3 vezes. 3 vezes. Aí poderia alguém dizer assim, não, mas o problema então é o dólar. Se o dólar vai passar para R$9, eu não acredito que a gente não vai conseguir isso. Mas o salário mínimo melhorou muito. Né? O salário mínimo é aquela curva ali azul, e aquela curva vermelha é o salário mínimo corrigido. Ou seja, hoje ele é o dobro do que ele era no passado. Mas vamos fazer uma comparação usando o critério de paridade do poder de compra. Repare, paridade do poder de compra, você faz uma comparação com uma cesta de produtos. Portanto, se você tem uma cesta de produtos que é mais barata do que outro país, o seu salário é maior. E o Brasil ganha com esse critério. Na realidade, aquele salário mínimo ali e o número de horas para pagar 1 megawatt-hora é maior ainda. Ou seja, você precisa mais horas se você não usar o critério de paridade de poder de compra. O Brasil, primeiro. Claro que eu não vou comparar com a Bélgica, mas ali tem o Chile, tem a República Tcheca, tem a Eslováquia, que tem salários mínimos muito próximos. E nós somos o que mais temos que pagar para trabalhar para pagar 1 megawatt-hora. A segunda delação, já é a segunda delação, são as razões para o aumento. Então vamos imaginar por que aumentou tanto. Bom, a primeira, a gente deve se lembrar, quem viveu aqui o racionamento, isso aqui é uma curva real, dados do ONS, o que aconteceu com a carga. A carga ia subindo, ela cai 25% e depois ela volta a crescer com a mesma taxa, mas o mercado inteiro cai 15%. Portanto, a receita das distribuidoras caiu 15%.
como nós tínhamos recém-privatizado, essa foi a correção tarifária que nós tivemos no ano de 2003, governo Lula. E aqui está só apenas as distribuidoras que tiveram aumento acima de 30%. Ou seja, nós reduzimos o nosso consumo, mas a receita não podia cair. E, portanto, nós tivemos que dar uma compensação com a tarifa. A descontratação das estatais. Não sei se vocês se lembram que a ideia do governo Fernando Henrique era descontratar as estatais para criar um sistema totalmente livre. E, depois do racionamento, era evidente que a carga tinha caído. Portanto, se você descontratasse as estatais, elas não iam poder ter mais receita e teriam que continuar gerando, porque elas eram hidroelétricas. E as hidroelétricas são despachadas pelo Operador Nacional do Sistema. Então, essa aqui é uma amostra da troca que houve entre hidráulicas, daquelas empresas descontratadas, das descontratadas e das contratadas. Estou chamando a atenção do caso da Termo Fortaleza, né? Que ela descontratou da Coelce a R$ 54,70 e contratou a R$ 153,98. Isso é dado, isso não é contestável. Bom, outra coisa foram os encargos e tributos. Aqui está a série, eu não vou dar nem para explicar tudo, mas os pretos aqui, esses pretinhos, são os encargos que foram criados em função do modelo. Alguns desses encargos já terminaram, mas a gente pagou isso. Os subsídios são aqueles cor de abóbora ali, e embaixo também teve todos os impostos que sofreram aumentos nesse período. E não foi só isso. Você tem mais a indexação, ou seja, havia parte da conta de luz que era indexada aos IGPM, pelo medo que nós tínhamos de que tivesse tudo colocado a inflação, o IGPM afetado mais pelo dólar, então botou uma parte em IGPM. Custos fixos inflados, não sei se vocês se lembram, que houve uma descoberta do TCU de que custos que eram fixos ano a ano eram inflados pelo mercado. Ou seja, o mercado cresceu 5%, o custo fixo também crescia 5%. Descobriram isso, corrigiram em 2010, mas para trás ficamos... Isso é uma questão legal ainda que está rolando. Empréstimos, nós tivemos que fazer empréstimos para pagar contas de térmicas. Reparem, é a primeira vez que tem o juro do quilowatt. Nós tivemos bandeiras tarifárias, nós temos indenizações a serem pagas, eu vou examinar essa questão da indenização, por que surgiram essas indenizações, aumento do custo de transmissão, que subiu 100% por quilômetro, e o GSF, que é o Generating Scaling Factor, nem traduzindo, nós traduzimos. Quando as hidráulicas não conseguem gerar sua garantia física. Depois vou explicar o que é garantia física. Ali tinha uma dos encargos que tem chamada energia de reserva. Só de energia de reserva, nós pagamos de 2008 até 2016 155 bilhões. Ora, quem tem um sistema que as usinas têm uma coisa chamada garantia física, por que ele precisa de energia de reserva? Por quê? Porque ninguém quer mexer na garantia física. Porque a garantia física é uma invenção brasileira, uma jabuticaba brasileira, que, na realidade, traduz um valor da empresa. Se você mexer na garantia física, você diminui o valor da empresa. Como o Brasil adota sempre o caminho de menor resistência, o que a gente faz? Cria um encargo que esse não tem garantia física. É uma garantia física por trás. Então, essa garantia física é uma fragilidade. Essa energia de reserva é uma fragilidade no nosso critério de garantia física, eu vou mostrar isso, e uma solução de menor resistência, que é uma coisa comum no setor elétrico. Sempre se adota uma resistência. Bom, o que a gente faz para não ter nenhum problema? Ou a gente aumenta a tarifa, ou a gente ataca alguma coisa que já tem, por exemplo, o caso da Eletrobras. Vou mostrar que a questão não é ser Eletrobras e ser uma coisa corporativa. Vou mostrar o que o consumidor perdeu com essa quase falência da Eletrobras. Bom, a terceira delação é o nosso mercado livre. Isso aqui, eu vou mostrar para vocês, esse aqui é um mercado de energia normal. Esse é o mercado de energia entre a Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia. Reparem que eu estou com uma escala ali meio estranha. Por que ele está aqui embaixo? Porque eu vou botar o brasileiro aqui.
Ou seja, que há variações, já houve variações de 585%. O residencial da Suécia, ele já pagou 4 vezes mais do que paga no Mercado Livre. Aí você, pô, que horror, né? Vamos ver o caso brasileiro. O caso brasileiro é esse aqui. Está em euro também, tá? As variações do mercado brasileiro são 7.800%. Eu pergunto se alguém conhece algum mercado no mundo que tem variações de 7.800%. Não há nenhuma. Aí eu digo, mas isso não é exatamente o mercado brasileiro, porque isso é o tal do PLD. Tá bom, me diga qual é o mercado, qual é o preço de mercado. Ninguém sabe. É tudo secreto. Eu fico imaginando que será que é possível que ninguém fez esse gráfico aqui, comparou esse gráfico, durante esse tempo todo? Desde 2004, são quase 13 anos. 13 anos nunca ficou desconfiado de que se um mercado se comporta totalmente diferente de outro mercado real, cuja mercadoria é o mesmo, quilowatt-hora. Como é que esse mercado se comporta desse jeito e o outro mercado é completamente diferente? Ninguém se pergunta. Para fazer a comparação, aquela linha vermelha é o que nós pagamos no mercado residencial. Lá no passado, nós pagamos 40 vezes mais caro do que o Mercado Livre pagava. Agora, aqui, véspera da crise, 2011, 23 vezes mais caro. 23 vezes mais caro. A quarta delação, a outra ação de menor resistência. O que era mais fácil? Bom, a tarifa explodiu. Então, o que você faz? Você adota uma medida provisória que vai reduzir a tarifa. E vejam de onde veio essa ideia, né? Em 2011, quem quiser pesquisa na própria página da Fiesp. A Fiesp fez uma campanha nos jornais, na televisão, dizendo que a tarifa estava cara porque nós já tínhamos pago as usinas amortizadas. Bom, é uma meia-verdade, porque as usinas se amortizam mesmo. Aquelas usinas duram 100, 140 anos. Então, elas têm que ser amortizadas. Mas, na maneira que foi feita no Brasil, você simplesmente você aniquilou com a rentabilidade de uma série de usinas. E se cometeu um grande erro, né? Porque a amortização não tem absolutamente nada a ver com a idade da usina. Uma usina pode ser amortizada até antes do período de concessão, ou pode ser amortizada muito depois, depende dos investimentos que foram feitos. Mas não é como se fosse, não, a usina é antiga, eu já paguei. A usina é do povo, então você tem que devolver ao povo, e devolver ao povo significa que ela tem que cobrar uma taxa muito baixa para compensar os outros erros de aumento tarifário que eles não querem enfrentar. Essa que é a verdade. Bom, essa aqui, quem quiser pode, eu insisto isso, aqui embaixo ali, ó, está a nota técnica da ANEEL. As tarifas das usinas da Eletrobras, ponderadas pela chamada garantia física aqui, a média é de R$ 7,67. Olhem para a sua conta de luz, vocês pagam mais ou menos 700 ou 800 reais por megawatt-hora. Dentro dessa conta, tem as energias dessas usinas todas cobrando R$ 7. Mesmo assim, a nossa tarifa está acima de $200. Com $3, grande parte da energia está sendo cobrada $3. Evidentemente, como alguém disse aqui, essas usinas dão prejuízo para essas empresas. As empresas estão botando dinheiro aqui e não são remuneradas. Esse aqui é um exemplo real. Isso aqui foi retirado de um relatório de Furnas. Reparem só, a usina de Funil, que data de 1969, e a usina de Marimbondo, que é de 77. Ou seja, a mais velha me parece ser Funil, né? Pois é, a usina de Funil, ela recebe 30 vezes mais receita por megawatt-hora do que a usina de Marimbondo. Para você ver o nível de confusão. Comparação com esse é chato, a gente toda vez tem que mostrar coisas americanas, né? Mas aqui, isso aqui, o americano, ele não, isso é um estudo apenas de custo, né? Quanto é que custa
construir usina com gás natural, com 5 combinado e tal. E lá embaixo tem uma estimativa da operação e manutenção, que é o que nós obrigamos a Eletrobras a cobrar, é $10. Ou seja, nós estamos cobrando no Brasil 1/3 de uma referência internacional que não é uma tarifa imposta. Aliás, eu não conheço lugar nenhum do mundo que tenha usina tenha tarifa. Não existe isso. Quem tem tarifa é a empresa. Então, é estranhíssimo você ter uma usina que tem uma tarifa específica. Como é que ela se relaciona com a empresa? Né? Bom, o efeito sobre a Eletrobras é esse aqui. Né? A empresa caiu 70% numa tacada, numa canetada. O retorno sobre capital foi ser negativo 13%, o retorno sobre patrimônio negativo em 20%. Eu não conheço nenhum caso no mundo que não tenha um desastre natural ou uma guerra. Mas no Brasil a gente consegue fazer isso com uma canetada. Desastre ambiental, não. Simplesmente a trajetória de menor resistência no mercado. Desde essa medida provisória 509, a Eletrobras está acumulando prejuízos anuais que chegam a 30 bilhões. Ela passou a perdeu o grau de investimento, o Brasil perdeu o grau de investimento, ela passou a ter que pegar empréstimo caro. Ela já está com 45 bilhões. Isso aqui eu tirei da apresentação do Wilson, do presidente da Eletrobras. 45 bilhões e está pagando 17% ao ano de juros. 178 sociedades de propósito específico dentro das empresas, que são sociedades onde a Eletrobras é minoritária e ela entrou para viabilizar projetos privados. Ou seja, a privatização no Brasil não acabou, ela simplesmente se transmutou. Ela passou a ser interna porque as empresas da Eletrobras passaram a ser uma espécie de BNDES do B. Não basta o BNDES. Você tem que ter também uma estrutura que absorva custos, e assim por diante. Os custos, segundo o Wilson, a distribuição ela tem um sobrecusto de 70% e a geração tem um sobrecusto de 43% em função dessa situação. Ou seja, tem muitas usinas que ainda não foram atingidas pela medida provisória 579, espero que não sejam. Por que isso não é corporativismo? Isso aqui é que me deixa impressionado, porque lá no passado, em 2002, nós escrevemos um texto a várias mãos, né? Pinguelli, a Dilma Rousseff, fazia parte do grupo também, Guido Mantega, não me lembro agora mais quem era, Hildo Sauer. Nós escrevemos isso, que o setor elétrico brasileiro tinha como grande vantagem que parte, 1/3 mais ou menos, do seu financiamento era o autofinanciamento. Ou seja, uma usina conseguia gerar recursos suficientes para construir uma nova usina. É como se você estivesse num país, que você tivesse um botequim, e você imaginasse, então eu vou construir um botequim novo. Aí chega um ditador e diz, não, você está vendendo pastel muito caro, nós queremos estabilizar o preço do pastel, você vai ter que vender o pastel a 10 centavos. Bom, e você não consegue mais construir um outro botequim. É mais ou menos isso que está acontecendo. Nós simplesmente, como se fosse assim, vamos dizer, fechamos a fábrica do próprio setor elétrico. Por isso é que o consumidor brasileiro está sendo prejudicado, não é os empregos da Eletrobras, não. Nós estamos prejudicados porque aqueles investimentos que nós fizemos no passado não geram mais nenhum novo investimento. E isso aqui é um dos ataques ao coletivo, porque isso é o coletivo. Né? Essa é a construção coletiva que nós fizemos para poder gerar o futuro. A quinta delação, consequências totalmente reversas à pretendida na medida provisória 579. Aqui um caso assim inacreditável. A distorção de causada por confundir prazo de concessão com amortização. Duas usinas do mesmo rio. Eu não devia estar nem falando isso, porque é uma situação que está segurando um pouco em fona, essa usina de Mascarenhas de Moraes. Ela vende energia 27 vezes mais cara do que uma usina a montante no mesmo rio. Aqui, ó. Por quê? Mascarenhas de Moraes foi construída em 1947, mas ela escapou
da medida provisória, porque a Furnas fez uma remodelação, uma reformulação, parece que trocou as máquinas, mas evidentemente que o investimento principal, a barragem, foi construída em 47. Mas ela escapou. Furnas, a primeira unidade entrou em 63, portanto mais nova, né? Furnas foi atingida pela medida provisória 579, a tarifa dela, segundo aquela nota técnica, R$ 9,42 por megawatt-hora, e a usina de Mascarenhas de Moraes participou do leilão de 2013, venceu, e nós estamos pagando R$ 270 por megawatt-hora. R$ 270 é mais caro que a usina gás. É esse tipo de distorção que nós estamos tendo. Aqui foram alguns serviços, porque a gente estava conversando, né, com uma construção de Furnas, foi complicado, alagou, expulsou uma porção de gente, mas depois a empresa passou a ter um relacionamento com a região. Então, tem piscicultura, serviço de balsa, ela participou dos projetos de saneamento, então 52 municípios em torno do lago, isso tudo foi esquecido, porque a visão de colocar a operação e manutenção é uma visão simplesmente eletromecânica. Você paga apenas pelos gastos eletromecânicos. Você tem uma turbina, um gerador, depois você tem um lago enorme, você despreza tudo aquilo. Isso não tem importância. O importante é a turbina e o gerador. Bom, como é que é? Será que não tem outro jeito de segurar a tarifa? Claro que tem. Isso aqui são dados, não é de um país socialista. Isso aqui é dos Estados Unidos. Procurem saber quem são essas empresas. Não são empresas distribuidoras, são empresas que têm geração. E elas aceitam isso aqui. Elas aceitam que alguém regule o seu retorno no patrimônio. Return on equity. E aqui é uma demonstração, e inclusive esse aqui, tirado de um artigo, de por que é que algumas aceitaram, foi permitido um retorno maior, e por que outras não. Porque essas que conseguiram retorno maior são as que vão fazer investimento. Esse é o nosso velho regime de serviço pelo custo, que nós desmontamos. E com o serviço pelo custo, você consegue amortizar continuamente a usina. Ou seja, ao longo do tempo, ela você não precisa usar 30, você não precisa esperar 30 anos. Ela vai amortizando ao longo do tempo. Até por isso é que nós tivemos tarifas baixas antes de 95, porque uma parte já tinha sido amortizada. Bom, a sexta delação, essa aqui para mim acho que é a pior de todas. Nós temos um sistema que saldos e déficits não se relacionam. Eles não se falam. Vamos andar aqui o buraco. Essa aqui é a nossa carga. Repara aqui que vem crescendo de 2004, chega em 2012, 2014. Não, ela está estagnada desde 2014. Olhem, cuidado com do racionamento. Se lembra? O racionamento a gente caiu a carga. A gente está caindo a carga outra vez. Hein? Cuidado aqui, porque isso é expectativa de receita que vai estar sendo frustrada. Mas não é esse o ponto, não. Como é que essa demanda foi atingida ao longo do tempo? Essa aqui foi a geração das hidráulicas. Isso é tudo dado da Câmara de Comercialização de Energia. Aqui não tem invenção de nada. As hidráulicas estão ali, elas vão muito pertinho da carga. Reparem só ali, ó. Reparem aqui que você quase chegou à carga. As hidráulicas geraram quase toda a carga. E depois elas diminuíram e assim por diante. E aqui está como é que você enche isso aí. A vermelha são as térmicas e aqui no final as eólicas, que hoje em dia praticamente estão salvando o Nordeste, né? Agora olha que coisa estranha. Essa é a participação das térmicas na carga. Reparem que ela de 2000 até 2012, coincidentemente, em setembro de 2012, dia 11 de setembro de 2012, quando foi anunciada a medida provisória 579, as térmicas pularam para 20 e tantos %. Eu já conversei isso com o pessoal do ONS, eles me deram milhões de razões, que o modelo de previsão de vazões está complicado. Eu acho muito estranho. Eu acho que aí merece aqueles macaquinhos lá. Eu acho muito estranho que nós não tenhamos que alguém no setor, que tantos bons técnicos, que ninguém levante esse ponto. Isso é um negócio inacreditável. Como é que o país que está crescendo a carga mantém 10% da carga e de repente pula para 20%? Bom, e aí, agora
E agora sou eu a falar, até agora foram os números. Agora, o Brasil ele adotou um modelo que quer imitar um sistema mercantil, é uma espécie de ventríloco, né? Por isso a gente, olha, outra vez a palavra individualizou. A gente, ao invés de adotar o sistema como um sistema cooperativo, né, e usar, por exemplo, a capacidade, a potência, que é o que está escrito na máquina, não, a gente resolveu descobrir quanto é que o sistema como um todo atende e individualizar por usina. Foi isso que nós fizemos. E criamos essa coisa chamada garantia física. Até eu brinco, eu falei outro dia numa apresentação. Se você for fazer uma apresentação fora do Brasil e você falar physical warranty, né, uma coisa assim, alguém vai perguntar assim, sim, mas você vai lá e mede isso com um multímetro? Não, não é. A garantia física, ela não é nem garantida, como eu mostrei para vocês que ela precisa de energia de reserva, e não é física, porque ela é calculada por um modelo matemático. Mesmo sobre a hidrologia tropical, que todos nós sabemos, quem olhou já os gráficos de afluências brasileiras, para você ter uma ideia, a variação de afluência no sul é de 6:1. Você pode ter um ano que chega a água 6 vezes e no outro ano fica 1. No caso do Sudeste, que é mais tranquilo, é de 3:1. Portanto, criar valores individuais para um modelo físico dependente de uma hidrologia tropical é uma aventura arriscada, mas foi exatamente isso que nós fizemos. Quem conhece estatística sabe, por exemplo, se eu fosse pegar e fazer assim, eu vou dizer que a média das pessoas do setor elétrico, de idade do setor elétrico, vou fazer uma amostragem aqui. Não vale nada, não tem significância estatística nenhuma. O histórico brasileiro tem 80 anos. São 80 janeiros, 80 fevereiros. Não tem significância estatística. Como é que a gente conseguiu isso? A gente inventou um modelo de afluências que estendeu esse valor para 2.000 anos. Obra do Gerson Kellman. Claro que melhorou. Havia certas inconsistências, mas ninguém cria informação. Isso resolveu o problema da significância estatística porque a amostragem agora é de 2.000 anos. Ou seja, perdem significância estatística a garantia física, a projeção da afluência, tudo perde garantia física, porque você pode ter 100, ou pode ser 120, ou pode ser 80. Bom, a teoria é espetacular, é uma espécie de um professor Pardal que resolveu um negócio genial. O que ele faz? Essa aqui não é mecânica quântica, isso aqui é a maneira de calcular a garantia física. É só uma das fórmulas, tem muito mais fórmula que isso. E a ideia é o seguinte, bom, eu vou operar meu sistema de tal maneira que o estresse dele não ultrapasse o custo marginal de expansão. Porque se eu estou usando muito combustível e está muito caro, é melhor construir uma usina. Perfeito, né? Perfeito. Mas que tal se esse custo marginal de expansão, que é o balizador de todo o plano de operação, ele tiver efeitos políticos? Olha aqui. Aqui nós tivemos os nossos projetos estruturantes, Santo Antônio, Geral, Belo Monte, que entraram aqui e baixaram tremendamente, artificialmente, o custo marginal de expansão. Na realidade, esses custos marginais de expansão estão todos errados. Na realidade, está muito mais caro que isso. Mas olhem o efeito disso para os leilões. Os leilões foram feitos com base nessa visão. Nesse mundo da garantia física, está tudo uma maravilha. Reparem só, isso aqui agora não é mais geração. Aqui, a garantia física das hidráulicas, a garantia física das térmicas, a garantia física das eólicas. Isso aqui é a carga. Primeiro essa ponta aqui. Essa ponta eu vou falar depois. Reparem que só naqueles 3 pontinhos ali que a carga ultrapassou a garantia física. Está tudo uma beleza, né? Está ótimo, né? Então vamos olhar no mundo real. No mundo real é isso aqui. Isso aqui é o armazenamento do sistema. Não está em megawatt-hora, nem gigawatt-hora, nem terawatt-hora, porque o que é interessante é você comparar isso com o que você consome. Hoje, isso aqui acho que é dado do mês passado, nós temos mais ou menos 1,8 meses de consumo guardados no nosso reservatório. Portanto, os nossos reservatórios estão vazios. Se houver agora uma situação de São Pedro
complicada, nós não vamos sair disso aqui. Olha a queda disso aqui. Esse é o mundo real. A garantia física diz que está tudo bem. Diz que nós estamos com a carga bem abaixo da garantia física. Essa é a garantia física das hidráulicas. Olha que coisa esquisita aqui. Reparem que essas pontas para baixo ocorrem em janeiro. Em janeiro é o mês mais chuvoso. Mas o Brasil permitiu que os donos das usinas sazonalizem a sua garantia física e coloquem a maior parte dela nos meses secos. Por quê? Porque o PLD é mais alto no mês seco. E nós aceitamos isso. O que é importante aqui, isso aqui foi para resolver o problema da medida provisória 579, é que uma porção de usinas ficaram perdidas, porque elas não tinham mais como gerar energia, viram que era melhor botar toda a garantia física no mês de janeiro. Isso é uma coisa inacreditável. Se eu mostrasse fora do Brasil, o cara não consegue. Mas o que foi aquilo ali? Aconteceu o quê? Um tsunami? Né? Isso aqui, ó, tem aqui o ofício da ANEEL autorizando aqui, ó. Está aqui, ó. Por favor, chequem. Mas o importante aqui é o seguinte, as hidráulicas aumentaram a sua garantia física em 37%. Aqui é a garantia física das térmicas. Elas, de 2008 até 2016, elevou 86%. Nem precisou do período todo. De 2008 até 2016, você aumentou a oferta térmica. Não quer dizer, veja bem, oferta não é geração. Oferta é eu estou contabilizando isso que está tudo bem. Tem oferta térmica, portanto, vamos consumir. 86%. E isso aqui é um retrato dos leilões de 2006 até 2012 em megawatt médio. Reparem que 40% foi térmica. Metade, óleo e combustível. E o resto não é grande coisa, não. Carvão, diesel, gás de processo, gás natural, GNL. Ora, quando você faz uma expansão dessa, você está contratando os vazamentos reservatórios. Por quê? Você está com a tarifa alta. Essas térmicas oferecem, oferecem, entre aspas, uma energia, uma oferta de energia muito cara. Vamos adiar o uso delas, vamos segurar. Portanto, você esvazia o reservatório. Portanto, eu cometi um erro aqui de não trazer a sequência de afluências para mostrar que São Pedro não tem culpa. Na realidade, esse foi um esvaziamento planejado. E aqui está a prova. Essa é a garantia física das hidráulicas e o vermelho é a geração. Se você somar o que as hidráulicas geraram acima da sua garantia física, mais ou menos de 2009 a 2012, mais ou menos, dá por volta de 150 terawatt-hora. 150 terawatt-hora é um terço do que a gente consome em um ano. E agora você está... Reparem ao contrário. Essa aqui é a garantia física das térmicas. Isso foi o que elas geraram. Se você somar essa parte vermelha que está acima da geração, são 600 gigawatt-hora médio. Nesse troço aqui é como se fossem 5.000 terawatt-hora. 10 anos de consumo brasileiro. Isso aqui ou é sobra ou alguém gerou no lugar. Quem gerou no lugar? As hidráulicas. E agora você tem esses grandes déficits de geração hidráulica. Você teve grandes saldos, eu estou chamando aqui de sobras, as pedaladas elétricas, e aqui os déficits. E aí vamos ver como é que foi. Mais ou menos a mesma coisa no mundo real. E aqui tal, como é que foi precificado isso. Quando no período de sobras o PLD médio foi R$ 40 por megawatt-hora, na pedalada R$ 58 por megawatt-hora, e agora aqui para nós pagarmos R$ 377 por megawatt-hora. Aqui tem duas coisas engraçadas. Ali tem a tal da descontratação. As hidráulicas da Eletrobras, ali no início de 2003, governo Lula, foram obrigadas a gerar e recebiam R$ 4 por megawatt-hora. R$ 4. Que ali foi quase como uma 579. E aqui vai ficar, junto com as notícias ruins, né?
Aqui está a nossa térmica de Cuiabá, que é do grupo JF. E por que ela era um grande negócio para a JF, para, inclusive, fornecer uma mesada razoável, não sei se para o Loures, mas por quê? Porque essa é uma térmica chamada térmica Merchan. Quando ela gera, se ela tiver um custo de 160, 170, 200 reais, e se o PLD estiver mais alto, ela ganha muito dinheiro. Isso está acontecendo agora. Isso, e aí a gente entende por que o Mercado Livre explodiu. Reparem aqui, ó, isso aqui não é energia, isso aqui é a quantidade de agentes. E ali tem os comercializadores. Olha só, eu não estou demonizando os comercializadores. Se eu tivesse num jogo onde tivesse a possibilidade de ganhar, eu com certeza também seria comercializador. Agora, parece que o comercializador quer só 5,3, eles não têm só 5,3 da energia. Eles comercializaram em 2011, por exemplo, 20% da energia comercializada no Mercado Livre. O comercializador é aquele cara que fica olhando o despacho do ONS. Quando o ONS faz uma palestra para explicar o plano de operação, a sala está cheia de comercializadores. Bom, vou resumir agora. O que aconteceu é tudo previsível. Isso aqui nós sabíamos e foi, em grande parte, foi apontado ao governo em 2003. Em 2003, nós chamamos a atenção de que essa maluquice da garantia física, que já se chamou energia assegurada, já se chamou vários nomes, ela tinha esse problema, que era uma coisa de alto risco. Essa individualização artificial criou um sistema contábil extremamente complicado. Eu duvido que qualquer consumidor brasileiro entenda como é que é feita essa conta. Reparem que energia elétrica é uma ciência do século XIX. É uma indústria do século XX. É um circuito, caramba. Tem energias cinéticas rolando de um lado, agora tem as fotovoltaicas, mas a maioria é energia cinética rodando num circuito. Nós criamos um sistema, eu fico imaginando assim voltar aqui, desculpa, uma conversa do Maxwell com o Ampère, dizendo, caramba, olha o que eles fizeram, nós fizemos umas fórmulas tão pequenininhas, os caras agora criaram uma situação tão complicada. Qualquer sistema que tenha como referencial de preços essas variações é extremamente arriscado. Isso que é o grande desânimo. Essa instabilidade sempre foi óbvia para todos nós do setor elétrico. Sempre foi óbvia. Ninguém me diga que não sabiam disso. Todo mundo sabia disso. Esse sistema de reserva compartilhado, que está se reduzindo de tamanho, é verdade que aí nós ainda somos os recordistas de reserva em termos de reservatório. Nós guardamos 5 meses de consumo. Qual é o país que tem isso? Nenhum país que tem isso. O Canadá, a Hydro-Québec, tem 3 meses. 3 meses. E eles não fizeram isso que nós fizemos. E tem mais. Quem já analisou a estatística sabe que quando o sistema está equilibrado, o PLD é todo baixo. Quando o CMO médio, que é o custo marginal de operação médio, é igual ao custo marginal de expansão, se você fizer uma análise de como é que vai acontecer com o PLD, olha que coisa, que maluquice essa distribuição. 70% dos valores estão abaixo da média. Como é que pode? Pode. A distribuição é uma onda, só falta o surfista. Ou seja, o CMO atinge valores muito altos lá. Por isso é que você pode ter 70% abaixo. Quando se criou esse nicho do Mercado Livre capaz de capturar essa vantagem, a gente isolou todo o resto. Né? Nós não podemos capturar essa vantagem, só o Mercado Livre pode ter. Esse ambiente cria um ambiente de curto prazo, ele não vai induzir investimentos. E o mais estranho é que a gente fez uma expansão capitaneada pela distribuidora, que perderam clientes. Então você cria leilões contratados pelas distribuidoras que, nesse modelo, vão perder clientes.
as soluções parciais sempre preferem um caminho de menor resistência no mercado. Resultou na fragilidade do sistema anterior, com graves consequências para o consumidor. Eu termino com isso aqui. O que garante que essas reformas com medida provisória, em um governo provisório, vai abandonar a ideia do caminho mais fácil? Que até agora, o que a gente viu aqui foi que sempre se adotou o caminho de menor resistência do mercado. Acho que é isso. Obrigado.